Shalom! Hoje o nosso tema é paradoxo bíblico e pensarmos nos paradoxos da palavra de Deus, do reino de Deus, é uma coisa interessante, porque paradoxo é um pensamento, é uma proposição, um argumento que na verdade contraria princípios básicos e gerais que as pessoas costumam aceitar. Então nós podemos dizer que é algo que parece contraditório, mas que traz a verdade nele. Ele não contradiz a verdade, ele contradiz o pensamento comum. Então, um certo autor cristão, ele definiu o paradoxo cristão da seguinte forma. Em primeiro lugar, é uma afirmação que é autocontraditória. Então, ela faz afirmação e na própria afirmação está trazendo uma contradição. Segunda coisa, outra forma de paradoxo, é quando são usadas duas ou mais afirmações que são mutuamente contraditórias. E, em terceiro lugar, são afirmações que vão, de alguma forma, contradizer aquela verdade ou aquele pensamento comum que já é aceito pela maioria das pessoas ou pelo público que está ouvindo. Vamos dar alguns exemplos bíblicos para que a gente possa entender o sentido do paradoxo do reino, porque isso tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a maneira como nós vivemos. Por exemplo, a palavra de Deus nos diz lá em Isaías capítulo 53, verso 5, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, estava sobre Jesus. Então, um castigo nos traz paz. E isso, dentro do conceito da cultura do mundo, é contraditório, é um paradoxo, porque como pode um castigo produzir paz? Mas o castigo que estava sobre Jesus, ele nos trouxe paz. Um outro paradoxo que a gente pode, de repente, pensar e trazer à nossa memória nesse momento, é que Jesus foi feito pecado para que nele nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Então, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, a Bíblia diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus não apenas levou sobre si os nossos pecados. Muitas vezes nós nos detemos apenas nesse conceito. Jesus levou sobre si os nossos pecados, a nossa iniquidade. Mas ele não apenas levou os pecados, ele se tornou pecado. Ele não se tornou pecador, ele se tornou pecado. É isso que a Bíblia diz. Ele o fez, Deus o fez pecado por nós. E é essa posição de Jesus, de fazer esse pecado por nós, que trouxe a justificação, a justiça de Deus para a nossa vida. Um outro paradoxo que a gente pode pensar nesse momento é que o amaldiçoado nos tornou abençoados. O amaldiçoado tirou de nós a maldição. É o que a gente vai olhar, por exemplo, a maneira como Paulo descreve isso na sua carta aos Gálatas, no capítulo 3, no verso de número 13, quando ele diz assim, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então veja, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então não apenas Jesus levou a nossa maldição sobre ele, ele se tornou maldito. E isso nos colocou no foco das bênçãos de Deus. Isso nos colocou diretamente no foco de todo o processo de salvação e de bênção de Deus para as nossas vidas. Um outro paradoxo bíblico que vai contra aquilo que normalmente se pensa na sociedade, no mundo caído, cheio de pecado, é que o rejeitado gerou aceitação. A gente pode ir para Isaías 53 outra vez. Aliás, o capítulo 53 de Isaías, ele é muito rico nisso, porque ele traz esses princípios, esses paradoxos do reino de uma forma muito clara. Então, Isaías 53, no verso de número 3, ele diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens,
homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então veja que Jesus, ele foi rejeitado, ele foi desprezado, ele foi abandonado. Mas esse abandono, esse desprezo, essa rejeição que Jesus experimentou no mundo, isso gerou a nossa aceitação diante de Deus. É por isso que o autor de Hebreus diz que nós podemos nos aproximar com ousadia, com coragem, diante do trono da graça. Nós podemos chegar na presença de Deus e ter a certeza de que vamos ser aceitos, não por causa dos nossos muitos atos de justiça, mas porque Jesus foi rejeitado para que nós pudéssemos ser aceitos. Então, Jesus, ele subverteu a lógica do mundo. A lógica do mundo, ela fala que você tem que cuidar da sua vida. A lógica do mundo diz que você tem que cuidar do que é seu, mas a lógica do reino diz que você deve morrer para viver, morrer para dar fruto. Por exemplo, Jesus fala que o grão de trigo, ele precisa cair em terra e morrer para que dê muito fruto. Se ele não morrer, não vai dar muito fruto. Então Jesus está mostrando claramente, ele estava falando de si mesmo e estava falando de nós, porque nós experimentamos a morte de Cristo em nós e somos chamados a morrer a mesma morte e levarmos a nossa cruz. Então é necessário o quê? Morrer para viver. É necessário morrer para dar fruto. Por exemplo, Jesus subverteu um conceito humano de que é necessário você se exaltar, você não pode ser humilhado, você não pode deixar ninguém te humilhar, você não pode se humilhar, que se humilhar é sinônimo, é uma evidência de fraqueza pessoal. Mas Jesus, ele subverte isso também, a palavra de Deus, o reino de Deus, ele muda esse conceito. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado. Ou seja, não é você ser humilhado por alguém, mas é você se humilhar a si mesmo, então você será exaltado. Quando eu sou humilhado, eu não tenho controle, é o outro que está fazendo. Mas quando eu tomo a iniciativa de me humilhar diante de Deus, me humilhar diante dos outros, por exemplo, há pessoas que acham que pedir perdão é se humilhar. Então, se eu me humilho e peço perdão, reconheço o meu erro, a minha falha, a minha fraqueza, se eu peço perdão, eu estou me humilhando. Se eu fosse forçado a pedir perdão, eu estaria sendo humilhado. Mas quando eu tomo iniciativa, eu estou abrindo mão do meu orgulho para então, com essa auto-humilhação, atingir um princípio do reino. E a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Um outro princípio paradoxal do reino é dar para receber. Ou seja, no conceito do mundo, é sempre receber, é ter, é possuir, é conquistar, é ir atrás, você tem que ter o seu. Mas no reino de Deus, você dá para receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, Deus foi o primeiro doador. Jesus, ele falou, olha, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Então, todo seguidor de Jesus é também um autodoador, que se auto-entrega no reino e que não quer conquistar, mas na verdade já foi conquistado por Jesus. Outro conceito paradoxal do reino é que se você quer ser o primeiro, seja o último. No mundo, não. O conceito do mundo é: você precisa conquistar o primeiro lugar, você tem que ir em primeiro, você tem que ser o maior, passe por cima dos outros, pise na cabeça de quem precisar, faça a trapaça que precisar, se for brasileiro, dá um jeitinho para chegar lá, ou seja, leve vantagem em tudo. Mas no reino não é assim. No reino, se você quer ser o primeiro, seja o último. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou. Filipenses capítulo 2 diz que ele esvaziou-se da sua glória e se fez escravo. Em nenhum lugar Jesus buscou os primeiros assentos, uma posição de destaque. Os fariseus faziam isso, mas Jesus ensinou que ninguém deve honrar a si mesmo.
Ninguém deve buscar o primeiro lugar para si mesmo. Não receba a sua honra de si mesmo. Receba a sua honra, se for o caso, de outros, mas não de si. Um outro princípio paradoxal também que nós encontramos na Bíblia é mostrar a autoridade lavando os pés. E Jesus fez isso lá em João capítulo 13, quando ele está ali naquela última refeição com seus discípulos, e então ele se curva e começa a lavar os pés de todos os seus discípulos, de todos, inclusive Judas, que ia trair, inclusive Tomé, que ia duvidar, inclusive de todos aqueles que iam fugir quando Jesus fosse preso. Então, lembre-se, ter autoridade não significa mandar. Autoridade não é algo que você possui pelo cargo que você possui porque conquistou. Não é uma posição, não é um título. A autoridade é dada por Deus. Então não se apegue àquilo que pertence a Deus. Não se apegue à autoridade porque a autoridade é dele, pertence a ele. Lembre-se da história de Davi e Absalão. Quando Absalão, filho de Davi, se revoltou, montou um exército próprio e marchou contra Jerusalém, querendo conquistar o reino que naquele momento era governado por seu pai, Davi pegou as suas coisas e junto com os seus homens, ele saiu de Jerusalém, ele foi para outro lugar. Por quê? Porque o pensamento de Davi era, se Deus me quiser no reino, ele vai me trazer de volta. Mas se Deus quiser Absalão no reino, Deus vai colocar Absalão. A decisão é de Deus, porque a autoridade não tem a ver com cargo, tem a ver com algo que Deus dá para aquele que depende dele. Então, é assim que nós precisamos entender esse princípio. Um outro paradoxo bíblico do reino é liderar se fazendo escravo. Filipenses 2 diz que Jesus se esvaziou e se fez servo. A palavra servo ali é escravo. Jesus se fez como um escravo. Aliás, quando Jesus lava os pés dos discípulos lá em João 13, ele está cumprindo o papel de um escravo. Normalmente era um escravo que ficava à porta da casa e normalmente o escravo mais inútil, porque não conseguia cuidar da casa nem da lavoura, nem dos animais. Então esse escravo, ele ficava à porta para lavar os pés de quem estava chegando na casa. Era a única coisa que ele podia fazer de útil. E Jesus pega a bacia, ele pega a toalha e ele vai lavar os pés das pessoas que chegavam, e ali no caso os discípulos, né? Certa feita, os discípulos, eles começaram a discutir entre eles quem era o maior, e Jesus disse para eles, olha, isso aí é entre os incrédulos, isso aí é coisa do mundo, entre vocês não pode ser assim, quem quiser ser o maior, seja o que sirva a todos os demais. Jesus mostrou isso porque mesmo ele tendo em si mesmo a justiça do Pai, ele sofreu calado. E aí, se nós olharmos outra vez Isaías 53, ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores, foi para o matadouro. Ele não abriu a sua boca. Paradoxalmente, ter o reino de Deus é perder tudo. Quem não estiver disposto a perder tudo, não é digno do rei. Se você olhar comigo em Mateus capítulo 16, os versos 24 e 25, Jesus diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então ele está dizendo aqui claramente, em primeiro lugar, ele fala negar-se a si mesmo. Segunda coisa que ele fala é tomar a própria cruz, ou seja, está falando de perda, de humilhação, de morte pessoal. E a terceira coisa que ele fala é perder a alma. Quem não estiver disposto a perder a alma, não vai ganhar nada. E perder a alma é muito mais profundo, porque a alma é sede da nossa vontade, é sede das nossas emoções. A nossa alma é a sede, a fonte das nossas decisões, dos nossos raciocínios. Então ele está dizendo aí, quem não estiver disposto a abrir mão da própria vontade, das próprias emoções, das próprias decisões, dos próprios raciocínios, não vai encontrar o reino de Deus. Por isso, todos nós somos chamados a viver de fato os princípios paradoxais do reino de Deus. Há uma mensagem que nos mostra isso de uma forma muito clara, é a mensagem do perdão.
Lá em Mateus capítulo 18, do verso 23 até o verso 35, Jesus fala aquela parábola do credor incompassivo. E ali fala a respeito de um servo, um empregado, que ele devia para o seu patrão, para o seu senhor, 10.000 talentos. Isso significava uma quantia absurda, muito alta, que um trabalhador comum jamais iria conseguir pagar. Então esse servo, ele vai até o seu senhor e quando ele é cobrado dessa quantia, ele diz: me perdoe, eu não consigo pagar, ou então me dê um tempo para ver se eu consigo pagar. Esse ele começa a se lamentar e pedir prazos. E aquele senhor, ele fica compadecido e perdoa aquela dívida, ou seja, aquele senhor perde aquele valor, porque ele deixa de ganhar, ele tinha direito, o servo devia para ele, mas quando ele perdoa, ele abre mão de cobrar aquilo e ele decide perder aquilo. É uma decisão pessoal. Aquele servo sai dali e encontra um colega de trabalho, um outro conservo, e aquele conservo devia para ele 100 denários. 100 denários significava 100 dias de trabalho. Um trabalhador simples, comum, 100 dias de trabalho. É uma quantia alta, afinal de contas é 1/3 de um ano, mas é uma quantia possível de ser paga. Mas aquele primeiro servo não quis perdoar a dívida. Então veja bem, o que acontece ali? Aquele senhor decide perdoar e o primeiro servo decide não perdoar. Vamos colocar na seguinte forma: perdão é uma perda grande, é alguém que decide perder para ganhar. Aquele senhor, na verdade, ele decidiu perder aquilo, mas ele liberou o servo. Aquele servo, ele não queria perder, por isso ele não perdoou. E o resultado da vida dele é que ele foi preso e ele foi entregue aos verdugos, aos torturadores. Ele perdeu a paz porque deixou de perdoar. Eu penso que se nós queremos viver o reino de Deus, nós precisamos estar prontos a perder, porque na verdade esse é o princípio mais profundo do reino. Jesus perdeu a sua vida para que nós pudéssemos viver. Jesus, ele decidiu entregar tudo para que eu e você pudéssemos ser herdeiros de tudo, herdeiros de Deus. Onde começou todo o desvio no coração humano? Quando o homem decidiu comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ali, até aquele momento, o ser humano, o homem, a mulher, que era a humanidade daquele tempo, eles eram toda a humanidade moralmente neutros. Eram moralmente neutros. Mas quando eles decidiram comer aquele fruto, eles tomaram para si uma atribuição que pertencia a Deus, que era de escolher o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. E então, quando nós decidimos o que devemos fazer, o que não devemos fazer, sempre estamos tendo essa régua, essa baliza, essa balança, em que nós é que decidimos o que é bom e o que não é, e não submetemos a Deus. É esse coração que nos faz andar longe do reino de Deus. Então precisamos voltar ao reino, aos princípios do reino, aos princípios da palavra, aos princípios eternos de Deus, porque os paradoxos do mundo vão nos levar na contramão do mundo. Os paradoxos de Deus vão nos fazer andar e viver uma contracultura, um curso diferente da cultura do mundo, porque é um reino, o reino de Deus. E no reino de Deus, Jesus já disse: o meu reino não é desse mundo. Então, precisamos voltar ao reino e permitir que o governo do Senhor é que esteja centralizado em nossas vidas.